Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a terceira aula de geologia que trata de sismicidade e estrutura interna da Terra. Os dois temas são tratados em conjunto, pois um ajuda a entender o outro. Então, quando a gente entende a sismicidade, a gente entende a estrutura interna da Terra, como que ela foi obtida. E o entendimento da estrutura interna da Terra nos leva a entender como que a sismicidade ela é possível, como que ela ocorre. Então, vamos começar pelas causas da sismicidade. A gente vai depois ver com mais calma a questão da divisão interna da Terra, mas uma das camadas que nos interessa muito nesse estudo é a camada mais superficial da Terra, que a gente pode chamar de litosfera, quando a gente está pensando no ponto de vista mecânico. Então, a camada sólida que envolve todo o planeta é chamada de litosfera. E nessa litosfera existem tensões que se desenvolvem, tá? E essas tensões que se desenvolvem, elas vão produzir pressões em cima das rochas. Então, as rochas elas podem, algumas ocasiões, ficarem comprimidas, em outras ocasiões, elas podem ficar distendidas. Tá? Elas vão sofrer esses esticões, elas podem ficar esticadas, né? Ou elas podem ficar pressionadas, podem ficar comprimidas. Na realidade, a gente vai ver que as rochas elas não permitem ser esticadas, elas acabam se quebrando antes de serem propriamente esticadas como o material maleável seria. Tá? E aí essas rochas que estão submetidas a pressões, elas têm um limite de resistência a essas pressões, então elas não aguentam qualquer pressão. Se a gente tem um limite excedido, essa rocha vai acabar se rompendo. Tá? Então a rocha ela pode se quebrar, ela pode se fraturar em função disso. Tá? E a gente pode ter uma falha se desenvolvendo aí, que é uma fratura que se desenvolve e ao longo dessa fratura existe um movimento entre dois blocos rochosos. Tá? Então um bloco vai para um lado, outro bloco vai para o outro lado e aí você tem uma falha em movimento. Tá? Então, quando essa ruptura acontece, é um terremoto que a gente vai ter se iniciando, tá? Um abalo sísmico se iniciando. Então, a gente vai estudar um pouquinho esse abalo sísmico, como que ele se inicia. Tá? O abalo sísmico ele começa lá no hipocentro, lá dentro da Terra, lá na crosta, a quilômetros de profundidade, geralmente. E esse ponto ele vai ser projetado na superfície, então você pega uma vertical, projeta na superfície, esse ponto projetado na superfície é o epicentro. Tá? Então o terremoto ele começa na realidade no hipocentro e muito provavelmente o primeiro ponto na superfície a sentir esse terremoto vai ser o epicentro. Tá? E é daí que a gente tem, geralmente nas notícias, a palavra epicentro e não a palavra hipocentro sendo mencionada, né? Porque o epicentro é o primeiro lugar que sentiu aquele terremoto acontecer. Foi onde aparentemente ele começou, mas na realidade ele começou lá embaixo. E esse terremoto ele ocorre em algum lugar, em algum ponto ao longo de uma falha. Tá? Então essa linha preta que vocês podem ver, que tem uma setinha para cima e uma setinha para baixo, ela está representando uma falha. Tá? E essas setas movimentam, elas representam o movimento das rochas ao longo dessa falha. Então aqui eu tenho um bloco descendo e um bloco subindo. Tá? E esse movimento ele produz vibrações que vão ser transmitidas para todas as direções por meio dessas ondas que estão se propagando, que são ondas sísmicas. Ondas sísmicas, existem várias ondas sísmicas de diferentes propriedades. Tá? A gente destaca 4 aqui, que são as ondas P e onda S, que se propagam pelo interior da Terra, e as ondas Rayleigh e as ondas Love, que se propagam pela superfície. O nosso maior interesse agora é com as ondas que se propagam dentro da Terra, são as ondas P e as ondas S. Rayleigh e Love a gente não vai discutir nesse momento. Então essas ondas P e S, elas têm esse nome porque uma vem primeiro, a outra vem depois. Tá? Então é primária, a outra é secundária, daí que vem o nome. Significa que a onda P ela tem uma velocidade maior de propagação e a onda S tem uma velocidade menor de propagação. Ondas P, elas são longitudinais, ou seja, a sua movimentação, as suas oscilações ocorrem na mesma direção da sua transmissão. Então aqui na imagem A, a gente vê a transmissão ocorrendo para a direita e as oscilações ocorrem para a direita e para a esquerda, ou seja, estão na mesma direção. E ao longo dessa onda, a gente vai ter dilatação e compressão dos materiais. Então os materiais eles tendem a ser dilatados e comprimidos. Só que os materiais resistem a isso.
Tá? Os materiais eles não se permitem ser dilatados e comprimidos tão facilmente. E isso, inclusive, permite que a onda se propague. Então, a onda ela continua se propagando graças a essa resistência. Porque se não houvesse essa resistência, a onda seria absorvida ali, o material ele se comprimiria, se dilataria e a onda acabaria ali. E essas ondas P, elas podem ser transmitidas em quaisquer materiais, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos. Tá? Então, a onda sísmica ela vai se transmitir em materiais sólidos e líquidos que estão dentro da Terra. Existe um análogo a essa onda P, que é a onda sonora. Né? Então, as ondas sonoras, os sons, tá? Eles são nada mais que ondas longitudinais também, que se propagam no ar, que se propagam na atmosfera. Elas vão dilatando e comprimindo as moléculas de ar. Né? O ar, né? E as moléculas vão ficando mais próximas e mais distantes entre si à medida que essa onda vai passando. Tá? Então, ela pode se transmitir em qualquer material. Tá? A onda S, ela já é diferente nas suas características. A onda S é secundária, ela tem uma movimentação, uma oscilação que é transversal à sua propagação. Então, na imagem B, a gente está vendo a onda se propagar para a direita, só que as vibrações elas estão acontecendo para cima e para baixo. Tá? Então, elas estão perpendiculares a essa direção da propagação. E essas ondas elas são consideradas cisalhantes, elas têm uma tendência a quebrar os objetos. Né? Você pode ver que esses bloquinhos aí que a gente está dividindo o material, eles vão para cima e para baixo, tem um movimento diferencial entre eles. Tá? E esse movimento diferencial entre bloquinhos é o que a gente chama de cisalhamento. Tá? Alguns materiais resistem ao cisalhamento, outros não. Um sólido, por exemplo, você tenta quebrar um sólido, pega um pedaço de madeira, um pedaço de ferro e tenta quebrar. Ele vai resistir. Ele vai resistir à sua tentativa de quebrar, ele vai resistir ao cisalhamento que você tentou impor a ele. Então, nesse caso aqui, como ele está resistindo a esse cisalhamento que a onda impõe, a onda ela é propagada, ela é transmitida por ele. Tá? A onda ela continua no seu caminho. No caso de líquidos, o que acontece? Nos líquidos você não tem essa resistência ao cisalhamento. Então o líquido ele acaba sendo deformado, né? Ele deforma continuamente, infinitamente, desde que haja alguma força inicial para isso, e ele não transmite a onda. Então as ondas S não são transmitidas por líquidos, nem pelos gases. Apenas os sólidos transmitem as ondas S. Então essa é uma diferença fundamental entre onda P e S, e que nos ajuda muito a descrever o interior da Terra. Então, se a gente vê que em alguma região a onda S não está passando, aquela região ela provavelmente é líquida. Uma característica também das ondas sísmicas é que a velocidade delas também varia conforme o meio. Então, se o meio for mais denso ou se o meio for mais rígido, a velocidade varia. Tá? Quando a gente tem uma entrada no meio mais denso, a onda ela acaba se acelerando. Então, quanto maior a densidade do meio, maior a velocidade que a onda vai adquirir. A rigidez também tem essa relação. Quanto maior a rigidez, maior a velocidade que a onda vai adquirir também. Tá? Então, o tempo que demora para a onda chegar do outro lado da Terra, por exemplo, ele pode nos indicar se os meios que ela está atravessando são mais ou menos densos ou se elas são mais ou menos rígidos. Essas características, como elas estão influenciando na velocidade das ondas, a gente tem a lei de Snell, que vai descrever o que acontece com o ângulo dessas ondas à medida que a gente tem uma variação na velocidade. Tá? Então, a lei de Snell ela vai nos dizer que as ondas elas vão desviando do seu caminho original à medida que as densidades e as rigidez, ou seja, à medida que as velocidades vão aumentando. Tá? Então, a lei de Snell vai nos explicar esse tipo de propagação que a gente tem no interior da Terra, das ondas sísmicas. Se o interior da Terra fosse absolutamente homogêneo, se não tivesse variação nenhuma de densidade, de rigidez, as ondas elas se propagariam sempre em linha reta. Mas o que a gente vê nessas imagens é que isso não acontece. As ondas elas estão sempre se propagando de maneira curvada. Tá? A gente pode entender que no interior da Terra as camadas elas vão ficando cada vez mais densas com a profundidade. Então, com esse aumento da densidade, as ondas vão cada vez se desviando mais da sua trajetória original e elas vão acabar tendo essas trajetórias curvas. Elas podem, inclusive, voltar à superfície antes do esperado, caso o meio fosse homogêneo. Tá? Então, a gente pode perceber que no interior da Terra
existem ocasiões em que essas ondas elas vão se propagando de maneira curva, existem situações quando passa de um meio muito diferente do outro em que elas podem inclusive ser refletidas, ou elas podem ter uma mudança de ângulo muito mais abrupta. Tá? É o que acontece, por exemplo, no contato entre manto e núcleo. Está numa profundidade de aproximadamente 2.900 quilômetros. Então, todas as ondas sísmicas que foram registradas até hoje, que chegaram nessa profundidade, elas foram ou refletidas ou elas sofreram um desvio muito grande. Isso vai depender, claro, do ângulo no qual ela chega nessa superfície de contato. Tá? Então, com essa informação, deduziu-se que ali havia uma descontinuidade entre dois materiais com propriedades muito diferentes. É daí que a gente tem essa ideia de que existe um manto e um núcleo separados, diferentes entre si. Uma outra coisa interessante que acontece no interior da Terra é a questão da formação de zonas de sombra. Tá? Então, por exemplo, as ondas P, elas atravessam todos os meios. Depois a gente vai ver o que acontece com a onda S. A onda P ela atravessa todos os meios. Então ela se propaga pelo manto, tá? Tranquilamente. Ela vai se propagando pelo manto, uma boa parte dessas ondas volta à superfície antes mesmo de chegar no contato com o núcleo, uma outra parte entra no núcleo. Essa outra parte que entra no núcleo, o que acontece com ela? Ela vai sofrer uma deflexão grande, quer dizer, o ângulo dela vai mudar bastante quando ela atravessa esse limite. E quando ela sai do núcleo, isso acontece mais uma vez, ela muda de novo o seu ângulo. Vai ter uma região que nessa imagem aqui aparece como zona de sombra, no caso a imagem da direita que a gente está descrevendo agora com as ondas P, vai ter uma região ali em que as ondas não vão chegar em hipótese alguma. Tá? Então, se tiver um terremoto no lugar qualquer da Terra, qualquer região que esteja entre 105 graus e 142 graus, como essa figura aqui está nos mostrando, não vai receber onda sísmica nenhuma, enquanto todas as demais regiões vão receber. Isso é uma consequência da Terra ser esférica, em primeiro lugar. Tá? Então, se a Terra não fosse esférica, isso não aconteceria. Tá? Então, se ela fosse plana, isso aqui não seria explicável, tá? Não teria explicação alguma para isso. E também uma consequência dela ter camadas em seu interior. Tá? Então, se ela não tivesse camadas, se ela fosse homogênea, ela também não teria esse fenômeno aqui. Nas ondas S, o que a gente tem? Né? A zona de sombra das ondas S é maior, porque elas apenas são transmitidas pelo manto. Elas não são transmitidas pelo núcleo. O que a gente pode concluir a respeito do núcleo, pelo menos a sua parte externa, é que ele não é sólido. Tá? Então, o núcleo não é sólido e o manto é sólido. Tá? É comum a gente ter aquela imagem de que o manto é algo líquido, né? Porque as placas estão boiando em cima do manto, tem magma vindo do manto e a gente pensa que ele é líquido. Mas, na realidade, o manto não se comporta como um líquido. Tá? No tempo da sismologia, tá? O manto ele não se comporta como um líquido, ele se comporta como um sólido. Né? As ondas S passam pelo manto, ou seja, o manto está resistindo a cisalhamento. Logo, o manto só pode ser sólido em função disso. Esse gráfico ele mostra para nós o perfil das velocidades sísmicas. Né? Então, a gente viu aqui, né, no primeiro momento, que as ondas sísmicas elas tendem a aumentar a sua velocidade em função da densidade, né, dentro da Terra. Mas, quando a gente vê esse gráfico, a gente vê que não é bem assim, não é tão simples dessa maneira. Tá? Numa tendência geral, né, dentro do manto pelo menos, as velocidades realmente aumentam com o interior, tanto das ondas S quanto das ondas P. Então, as duas ondas elas têm um aumento da velocidade registrado. Tá? Isso em função do tempo que demora para chegar do outro lado. Tá? Não quer dizer que alguém tenha ido lá embaixo medir. Tá? Isso aqui tudo é deduzido considerando o tempo que demora para essas ondas chegarem em sismógrafos espalhados pelo mundo. Tá? E o que a gente nota é que a onda P ela sempre é mais veloz que a S, por isso que ela é primária, por isso que ela chega primeiro. Que a gente nota também que as velocidades elas aumentam gradualmente dentro do manto, ou seja, isso que está respondendo ao aumento da sua densidade, só que quando chega no núcleo, a velocidade cai, a velocidade das ondas cai. Tá? Isso não decorre de variação de densidade, não poderia ser por causa da densidade. Tá? Se fosse densidade, o manto já teria afundado no núcleo. Né? Ou seja, o núcleo, se ele fosse menos denso, ele não estaria lá embaixo, ele estaria em cima. Tá? Porque os materiais eles vão se dispondo em camadas justamente conforme a sua densidade. Então, quanto mais no interior da Terra, mais denso é. O que variou aqui, na realidade, foi
o grau de rigidez. Tá? Então, como no núcleo externo você não tem rigidez alguma, tá? Como inexiste rigidez, porque se trata de líquidos, você vai ter uma redução muito grande da velocidade das ondas. Tá? Tanto que as ondas S, por exemplo, vão chegar a zero, ou seja, não vai ter propagação de onda S, porque não tem meio sólido ali no núcleo externo. As ondas P, elas continuam se propagando porque elas se propagam em qualquer material. Elas vão perder velocidade porque não tem mais rigidez, mas a densidade ela continua aumentando, continua, até chegar no limite entre núcleo externo e núcleo interno. Tá? Então, nesse limite entre núcleo externo e núcleo interno, você tem um aumento um pouco abrupto aí da velocidade da onda P. Tá? Que aí, novamente, a gente teve a passagem de um meio líquido para um meio sólido. Tá? E a onda S ela volta a existir. Tá? Ela volta a existir no núcleo interno. Então, se a onda S passasse pelo núcleo interno, ela teria essa velocidade. Tá? Uma coisa que pode acontecer num contato entre uma camada e outra é a conversão de um tipo de onda em outro. Tá? Então, você pode ter uma fração da onda P que é absorvida, uma outra fração que se transmite, que é transformada em onda S e o contrário também. Tá? Então, ondas P e ondas S, numa mudança de meio, elas podem ser convertidas uma nas outras. Né? Por isso que, teoricamente, existe onda S lá no núcleo interno que é sólido. Tá? Então, esse perfil sísmico ele nos mostra como que é feito o interior da Terra. Né? Um manto sólido, o núcleo externo líquido, que a onda S não se propaga nela, e a onda P perde muita velocidade, e o núcleo interno sólido também. Tá? E a crosta? A crosta nesse gráfico nem aparece, né? Porque a crosta é muito fina comparada com o raio da Terra. Então, o raio da Terra é de 6.300 e alguma coisa quilômetros. A crosta tem espessura que pode chegar a 10 km nos oceanos e 50, 60, até 70 km embaixo dos continentes. Né? Então a crosta ela é realmente muito pequenininha. Aqui a gente tem uma divisão mais detalhada da Terra. Tá? A divisão geoquímica e a divisão geodinâmica. Então existem duas maneiras da gente dividir o interior da Terra. Tá? Um critério químico e um critério físico. No critério químico, encontramos a divisão crosta, manto, núcleo. Tá? Núcleo externo, núcleo interno. Na divisão geodinâmica, você pode perceber que as camadas superiores elas estão divididas de maneira diferente. Você pode notar ali a presença de uma litosfera, a presença de uma astenosfera, a presença de uma mesosfera. Tá? Então, manto e crosta existem na divisão química. Tá? O que diferencia manto de crosta é basicamente a composição química. Na crosta a gente tem um pouco mais de alumínio e silício. Tá? No manto a proporção desses dois diminui e aumenta a proporção de ferro e magnésio. Tá? Essa é a diferença básica entre eles. E o limite entre crosta e manto é um limite abrupto. Então, num determinado ponto, você tem uma mudança abrupta entre esses dois domínios geoquímicos. No caso aqui da divisão geodinâmica, são as propriedades físicas do material que levam a essa divisão. Então você pode ver lá a litosfera em cima da astenosfera. A litosfera ela é rígida, ela é mais dura, enquanto que a astenosfera ela é menos rígida, ela é mais fluida. Né? Na verdade, não chega a ser fluido o melhor nome. Ela se deforma mais facilmente, ela é mais plástica. Tá? Então a astenosfera ela tem uma facilidade maior de deformação. E é graças a essa deformação, inclusive, que a gente tem movimentação das placas tectônicas, como vai ser estudado mais para frente. Essa astenosfera, que é menos rígida que o restante, que ela tem um comportamento mais deformável, mais facilmente deformável, como que a gente deduz a presença dela? A gente deduz voltando aqui para o gráfico das ondas, tá? Ondas S e ondas P. Você pode perceber que existe uma região lá em cima em que as velocidades elas param de crescer. Inclusive tem um pequeno recuo das velocidades acontecendo ali, uma profundidade de uns 100, 200, 300 quilômetros dentro da Terra. Tá? Então aí a gente tem uma zona de baixa velocidade, se desenvolve uma zona de baixa velocidade, que foi interpretada como uma região em que a rigidez ela foi reduzida. Tá? Então essa região de rigidez reduzida ela foi constatada também pela sismologia. Tá? Então as ondas sísmicas também nos permitiram constatar
que existe essa zona de menores velocidades sísmicas, ou seja, uma região em que as velocidades sísmicas são menores do que deveriam ser se a gente não tivesse uma perda de rigidez. Tá? E é essa perda de rigidez que mantém a litosfera em movimento. Tá? Isso contribui bastante para que a litosfera se movimente, como a gente vai ver mais para frente. Então a gente tem um manto e uma crosta sólidos. A própria atmosfera é sólida também, ela tem uma perda de rigidez, mas ela não deixa de ser sólida, ela não se transforma em líquido por causa disso. Tá? É um sólido que é menos duro. Pensa, por exemplo, num punhado de argila. Tá? O punhado de argila é sólido também, mas não é duro, é algo que você consegue modelar com certa facilidade. O líquido, o núcleo externo ele já é líquido, tá? Então ele já não tem nenhuma passagem de onda S ao longo dele. Tá? Ele já não permite a transmissão de onda S, então ele já é um líquido verdadeiro. Tá? E lá no núcleo interno a gente tem um sólido. Tá? Então o núcleo interno sólido, ele é sólido graças à grande pressão que a gente tem de todo o pacote que está em cima. Tá? Isso que acaba impedindo esse material do núcleo interno de derreter, porque as temperaturas no núcleo interno já estão ali por volta de 7.000 graus Celsius, tá? 6.000 a 7.000 graus Celsius, que é a temperatura da superfície do Sol. Né? Então, nessas regiões, a gente não tem a fusão graças às enormes pressões que existem ali. Tá? As pressões gigantescas fazem com que o núcleo interno continue sólido. No núcleo externo, você tem uma região ali em que as pressões não são suficientemente altas para impedir que o material derreta. Tá? Então, ali acaba tendo um estado líquido da matéria. E no manto acontece também as temperaturas são altas também, elas podem chegar a 2.000, 3.000 na base do manto, só que as rochas não derretem por conta da pressão. Tá? Então é esse jogo que existe entre pressão e temperatura dentro da Terra que faz com que algumas regiões sejam derretidas e outras não. Tá? Se a pressão é suficientemente alta para fazer com que o ponto de fusão fique alto acima das temperaturas existentes, né, desculpe, abaixo das temperaturas existentes, não vai acontecer a fusão do material. Tá? Essa característica da Terra, né, da gente ter um núcleo líquido, favorece a existência de um campo magnético. Esse núcleo é líquido e ele é feito de ferro também, como algumas evidências indiretas nos mostram, evidências que vêm dos asteroides, né? ou os remanescentes desses asteroides na superfície da Terra, que são os meteoritos. Tá? Então, os meteoritos, uma boa parte deles é feita de ferro. Isso mostra para nós que o ferro é bem abundante no sistema solar. Tá? E se a gente entende que o núcleo é feito de ferro e a crosta e o manto são feitos de material rochoso, isso explica também a densidade da Terra como um todo. Tá? Então há um conjunto de evidências indiretas que nos mostram que o núcleo é feito de ferro. Não são evidências diretas, porque a gente não tem material do núcleo chegando aqui na superfície do planeta. Todos os materiais que chegam na superfície pelos vulcões ou são do manto ou são da própria crosta derretida. Regiões da crosta que ficaram derretidas e regiões do manto que ficaram derretidas. Tá? Então, esse núcleo externo, líquido e rico em ferro, ele vai ter um movimento convectivo, tá? Causado por esse gradiente de temperaturas, ou seja, a base mais quente e o topo mais frio, estimula um movimento convectivo. Tá? E esse movimento convectivo que ocorre no núcleo externo, que não tem nada a ver com tectônica de placas, tá? Tectônica de placas é a movimentação do manto, que a gente vai ver depois. Que é sólido, inclusive. Tá? Depois a gente vai entender um pouquinho esse paradoxo aí. No núcleo, esse movimento produz o campo magnético. Então a Terra ela funciona como um grande dínamo. Tá? E esse campo magnético ele faz com que a Terra ele pareça um ímã. Tá? Então esse campo magnético nos mostra que a Terra parece um grande ímã. Um grande ímã que tem o seu polo sul magnético e o seu polo norte magnético em posições invertidas em relação ao polo sul geográfico e ao polo norte geográfico. Tá? São posições invertidas por questões de... A primeira vez que isso foi constatado, né? Que o polo norte de uma bússola ele fica apontado para o polo norte geográfico. Né? Então acabou que naquele momento chamaram o polo norte da bússola o polo que fica apontado para o polo norte da Terra. Tá? E se ele fica apontado para lá é porque lá tem o polo sul magnético da Terra. Tá? Então essa é a discrepância que a gente tem, o eventual paradoxo, né? O aparente paradoxo que a gente tem, que na realidade é apenas uma questão de nomenclatura.
Para a gente ter os terremotos medidos, tá? Os terremotos que nos fazem entender o interior da Terra, a gente usa sismógrafos. Tá? A gente volta agora para o assunto dos sismos. E esses sismógrafos, eles precisam medir os terremotos, como que essas ondas sísmicas são nas suas mais variadas direções. Então, nas direções horizontais e na direção vertical, tá? A gente precisa ter sismógrafos que vão fazer essa medição, essa mensuração. Como que funciona basicamente um sismógrafo? Você tem um material pesado, que fica pendurado por um fio ou por uma mola, e esse material pesado, que tem um grande momento, né? Ele tem uma resistência ao movimento, ele vai estar destacado do restante, né? Ele está separado do restante por esse fio e por essa mola. Então, enquanto todo o restante, todo o aparato vibra, esse material pesado não vibra. Tá? Ele continua ali ou vibra pouco, vibra menos. Tá? E essa diferença de vibração entre os dois que vai ser registrada como a onda sísmica. Tá? Então, essa diferença da vibração entre o suporte fixo, mas que está fixo à Terra, né? Ele vai sentir todos os movimentos da Terra, ele vai se movimentar de maneira diferencial em relação ao pêndulo que não vai sentir esses movimentos. E aí, com essa diferença dos dois, a gente tem registrado o abalo sísmico. E o interessante é que o sismógrafo ele vai registrar essas oscilações, essas ondas sísmicas, como ondas que chegam em diferentes momentos. Então, você vai ver uma onda chegando primeiro, que é a onda P, né? Você vai ter uma oscilação inicial, depois vai ter uma segunda oscilação, que é um pouco menor, que são as ondas S, e no final você vai ter uma oscilação bem maior, que são as ondas Love, ondas Rayleigh chegando. Tá? Então, essas ondas que se propagam pela superfície, elas chegam mais intensas e elas acabam produzindo mais estragos, inclusive. Tá? Então, com alguns segundos é possível prever que vai vir um abalo grande. Tá? O problema é que segundos não são suficientes para salvar muita coisa. Tá? Mas se o país, né, se a região tiver um bom sistema de alarme, claro, esses segundos já são suficientes para salvar muitas vidas. Para a gente descrever os terremotos e para comparar os terremotos de acordo com a sua intensidade, foram desenvolvidas diferentes escalas ao longo da história, tá? À medida que as nossas técnicas, as nossas ferramentas de registrar esses terremotos vão se aprimorando. Então, lá no início, a gente não tinha sismógrafo, não tinha ferramentas muito eficientes para a gente registrar os terremotos, né? Então, o que se registrava era o dano que esse terremoto causava nas construções, ou então o que as pessoas sentiam com base nesses terremotos. Então, foi criada uma primeira escala, a escala Mercalli, que se baseia nesses danos, né? Então, se for um dano, por exemplo, muito pequeno, né? Se apenas rachaduras acontecerem, você tem um terremoto ali de escala 6 a 7, né? Dentro da escala Mercalli. Se você tiver danificações profundas, pontes partidas, aí já é o nível 10. Se tiver um dano total a objetos sendo atirados pelo ar, aí já é o nível 12. Tá? O problema é que isso é muito subjetivo. Tá? E são limites muito arbitrários, inclusive. E o que acontece numa região não necessariamente acontece na outra. Né? Então, se em alguma região os prédios caem, nas outras regiões os prédios podem não cair, porque eles podem ter uma estrutura melhor, né? Então, isso acabou ficando obsoleto, obviamente, depois que os sismógrafos foram construídos, tá? Depois que os sismógrafos passaram a ser amplamente utilizados. E aí, com o uso de sismógrafos, criou-se a escala Richter, tá? Que é uma escala que considera a amplitude do registro no sismógrafo. Então, quanto mais vibrar o sismógrafo, maior é a escala do terremoto na escala Richter. Só que isso também tem um problema, né? Quanto mais distante for um sismógrafo do epicentro ou do hipocentro do terremoto, quanto mais distante ele tiver, mais atenuado vai ser esse terremoto. Né? Então, você não vai ter um parâmetro físico e absoluto para entender o tamanho que o terremoto teve. Tá? Para isso foi criada uma outra escala, uma escala que se baseia no momento sísmico, ou seja, se baseia em parâmetros físicos relacionados ao próprio terremoto. Então, ele considera, por exemplo, a rigidez da rocha, ele considera o tamanho do deslocamento em metros, né? Então, quanto que deslocou uma rocha em relação a outra ao longo de uma falha, e também considera a área da superfície da ruptura. Para você ter
para você aplicar essa escala, é necessário ter essas medidas, né? Então você tem que encontrar a falha e tem que conseguir medir essas coisas, o que também não é tão simples assim, tá? E é por isso que a escala Richter é a mais comumente usada ainda, né? Então até hoje a escala Richter é a mais comumente usada para comunicar terremotos para a população de modo geral, né? Para ela ter uma noção assim da gravidade que o terremoto teve. Mas no ponto de vista geológico, no ponto de vista físico, né? Se você quiser entender de fato como que foi aquele terremoto, o estrago que ele produziu na crosta da Terra, aí a escala que considera o momento sísmico, a escala MW, ela é mais indicada. Esse mapa mostra para nós onde que os terremotos acontecem com mais frequência. Tá? Aqui a gente tem um acúmulo de sismos que foram registrados ao longo de 10 anos. Tá? Então 10 anos foi o suficiente para preencher todos esses pontinhos aqui. E aqui só está considerando terremotos com 5 graus ou mais na escala Richter. Tá? Então terremotos que foram suficientemente intensos, porque se a gente coloca terremoto de 1, 2, 3 graus, qualquer lugar do planeta aqui vai ter um monte. Tá? Então aqui são apenas os mais intensos mesmo. O que a gente nota nessa distribuição dos terremotos? A gente nota que existem algumas linhas preferenciais ao longo das quais os terremotos ocorrem, né, com mais frequência. Você pode ver, por exemplo, que no entorno do Oceano Pacífico, que é esse maiorzão aqui, tem um monte de terremoto. Tá? Lá na Nova Zelândia, lá na Indonésia, no Japão, Alasca, tá? No oeste das Américas, né? No Peru, no Chile, tem um monte de terremoto que é registrado. Tá? Terremotos de 5 graus ou mais. Quando a gente vai lá no meio dos oceanos, a gente vê também que tem algumas linhas. Né? Então, no meio do Pacífico, no meio do Índico, no meio do Atlântico, tem alguns terremotos também que são registrados ali. Tá? E esses terremotos, eles ocorrem especialmente ao longo dessas faixas, tá? Que foram posteriormente interpretados como limites de placas tectônicas. Tá? Então, posteriormente, isso aqui foi entendido como limite de placa tectônica, que é um assunto da próxima aula. Quando a gente olha o mapa do Brasil e vê os sismos que foram registrados no nosso território, a gente vê que tem sismos, né? Tem terremotos aí de 6, 5, 4 graus, né? Inferiores a 3 tem vários, tá? Então quer dizer que o Brasil tem terremotos? Né? O Brasil tem sismicidade? Sim, todo lugar tem sismicidade. Tá? Todos os lugares têm alguma sismicidade. O que distingue o Brasil, né, de outros países que estão no limite de placa é que os terremotos aqui eles são menores, né? Eles são menos intensos e são menos frequentes também. Então a gente tem aquela falsa sensação de que estamos livres de terremotos. Tá? Mas nada impede que em algum momento ocorra um terremoto um pouco mais intenso também. Tá? Recentemente a gente teve terremoto na Bahia de quase 5 graus na escala Richter. Né? Já é um terremoto considerável. Né? As prateleiras de supermercados tiveram alguns produtos que caíram no chão. Tá? Já foi suficiente para ser sentido, para gerar pânico, para gerar medo nas pessoas. Tá? Mas na prática a gente não tem o que ter medo, tá? Em relação aos terremotos no Brasil. Tá? Só tomar aquela precaução básica de se um sismo forte o suficiente acontecer para você sentir, para ver coisas caindo, saia correndo do prédio onde você está. Tá? Mas tirando isso, dificilmente a gente vai ter um sismo mais intenso. Né? Os sismos mais intensos eles costumam acontecer ao longo dos limites das placas tectônicas. Esse mapa ele mostra para nós onde que ocorreram os maiores sismos da história. Então aqui foram selecionados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sismos. Os 11 maiores sismos da história e onde que eles se localizam. Tá? Sismos com 9 graus ou mais, né? 8,7 graus ou mais na escala Richter. A gente vê que a costa oeste da América do Sul ela tem uma grande ocorrência de grandes sismos. Né? Então no Chile, você pode ver que o Chile tem existe um grande risco sísmico para quem está no Chile, para quem está no Peru, tá? Para quem está na costa oeste dos Estados Unidos, para quem está no sul da Europa, né? No sul da Europa pode acontecer também esses sismos, na Indonésia. Tá? Então esses lugares estão mais propensos a sofrer com grandes abalos sísmicos. Uma coisa que chama muito a atenção é que as pessoas às vezes acreditam que os terremotos estão aumentando, né? Que estamos caminhando para o fim do mundo e por isso os terremotos estão aumentando. Mas na realidade não tem nada que comprove isso. A gente pode ver em qualquer escala do tempo geológico. Aqui, por exemplo, são os últimos 100 anos, que é quando a gente tem medidas melhores dos terremotos.
não há nenhuma tendência de aumento no número de terremotos, tá? Não existe esse aumento do número de terremotos. É que com a globalização as notícias chegam mais rápido, né? Então os terremotos eles são mais notados hoje, né? E outra, né? A Terra está muito mais povoada do que estava antes de seres humanos. Então as pessoas elas estão habitando mais regiões que têm terremotos, tá? E esses terremotos estão produzindo mais prejuízos, estão produzindo mais mortos, produzindo mais danos, né? Porque existem mais pessoas para serem atingidas, né? Então, o que realmente aumentou foi o número de pessoas, tá? O número de pessoas cresceu muito, tá? E isso, obviamente, faz com que mais pessoas sejam afetadas pelos terremotos. Mas os terremotos em si, pode ficar tranquilo que a gente não está tendo um aumento, tá? Na escala do tempo histórico, pelo menos, um aumento na frequência dos terremotos. Uma consequência possível de terremotos, que também assusta muita gente, porque a gente já viu imagens terríveis no início do século XXI, é o tsunami, né? Já teve o tsunami da Ásia, né? O tsunami do Sudeste Asiático, que atingiu Tailândia, Indonésia, Malásia, entre outros países, chegou até na África, né? Chegou a causar mortos, inclusive, na Somália. Tá? Foi um tsunami realmente muito grande. E um outro que atingiu o Japão mais recentemente, no ano de 2011, se não me engano. Então, esses tsunamis, os grandes tsunamis que aconteceram e que acontecem ao longo da história, eles podem ter variadas causas. Tá? Pode ser causado por vulcanismo também, tá? Onde você tem desmoronamentos da base do vulcão. Mas esses dois últimos, eles foram causados por terremotos. Tá? Então, um terremoto aconteceu lá embaixo do oceano, que pode ser popularmente chamado de maremoto, né? Então, lá embaixo, lá na crosta oceânica, aconteceu um terremoto, ou na crosta continental embaixo do mar, né? Enfim, depois a gente vai distinguir um tipo de crosta e outro, mas embaixo do oceano aconteceu um terremoto. Houve essa ruptura, tá? Essa ruptura, ela produziu um deslocamento na coluna de água, e esse deslocamento ele vai ser propagado para todas as direções por ondas, né? Por ondas que se desenvolvem na água, tá? São ondas do mar, tá? Que vão ter uma velocidade muito grande no início. Só que quando elas encontram o litoral, elas vão ser desaceleradas muito abruptamente. Essa desaceleração ela faz com que a amplitude da onda cresça bastante. Então, enquanto a onda está lá no meio do oceano, ela tem uma amplitude pequena, ou seja, a altura da onda ela é pequena. Tá? Quando ela chega no litoral, ela fica com uma amplitude muito grande. Ela pode chegar a 2, 3, 4, 5, 10, 15 metros, 20 metros, até 50, dependendo da forma do litoral. Se for uma região de baía, por exemplo, essas baías podem fazer com que se concentre mais essas ondas. Tá? Então elas podem ficar muito altas e podem invadir o continente. Tá? Nas regiões em que ocorrem tsunamis, tá? Existem placas, né, mostrando isso, tá? E o que se deve fazer nessa situação. Tá? No Brasil não se instalaram essas placas, esses sistemas de vigilância, porque aqui é raro acontecer tsunami, mas não quer dizer que seja impossível. Tá? Na hora que um tsunami acontecer, a única coisa que dá para fazer é correr para uma área alta. Tá? Correr imediatamente para a área mais alta que você encontrar, preferencialmente não uma construção. Se tiver um morro do lado, você sobe do morro, que aí você está seguro. Tá? Construção, se for uma construção mais frágil, a construção também vai ser destruída pelo tsunami. Tá? Então, quando que eu vou correr? Né? Em que momento que eu vou correr? Se você perceber que o nível do mar está descendo muito, tá? Você está lá na praia, de repente desceu muito o nível do mar, já sai correndo, porque pode ser um tsunami vindo. Tá? Porque primeiro você tem uma redução grande do nível da água para depois vir aquela sucessão de ondas, não é uma onda só. A primeira onda, a segunda onda geralmente é maior que a primeira, a terceira onda, quarta, quinta, daí sucessivamente elas vão diminuindo. Tá? Então a única coisa que dá para fazer mesmo é correr por uma área alta e segura, quando acontece um evento como esse. Bom, a bibliografia que a gente usa para essa aula, assim como as outras, são Decifrando a Terra e o Para Entender a Terra. Tá? E depois desse tema a gente vai trabalhar a tectônica de placas. Nos vemos na próxima semana. Até mais!